Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, primeira série do ensino médio. E o que a gente está fazendo, professor, nesse início de semestre letivo? A gente está recordando alguns conteúdos de praxe, essenciais, primordiais para a primeira série, que vão fundamentar outros na segunda, na terceira série. Diga-se de passagem, professor, sempre cai no Enem. Já estou vendo muita gente conectada aqui. Meu bom dia, grande Gabriel, Alencar, José William, Danilo, João Vitor. Deixa eu ver, tem mais gente? Pelo menos o que eu estou visualizando aqui, finalizar a aula da professora Georgia, né? Sejam bem-vindos, meu bom dia. Quem são os polos, meu diretor? Ah, caramba, temos muitos polos, que bacana. Bom dia, Lagoinha. Bom dia, Barreiras, Baixa Grande do Ribeiro, Caridade, Dom Inocêncio, Elesbom Veloso, Floriano, Guaribas, Jerumenha, Prata do Piauí, Queimada Nova, São Gonçalo, São Francisco do Piauí, Tamboril do Piauí. Tem mais? Tem também Uruçuí lá no finalzinho. Meu bom dia a todos que se encontram já conectados conosco aí pelo IPTV na sua escola. Lembrando a cada um de vocês que a aula não é gravada, tá bom? A aula é ao vivo. Então nós temos dois meios de comunicação. Você pode estar logado pelo YouTube, estar participando pelo chat do YouTube ou pelo chat do IPTV aí na tua sala. Professor, como é que eu faço para participar? Você pede para o professor mediador que está acompanhando vocês aí, digitar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente vai criando situações, problemas, até a gente chegar a uma solução. Agora, o que não pode é ficar caladinho com a dúvida. A gente sempre fecha, professor, um acordo aqui durante as aulas. Para quê? Para a gente desmistificar essa história que a matemática é o bicho papão de todas as disciplinas. Professor, então a aula, eu posso perguntar na hora que surgir a dúvida? Pode, gente. E digo mais, professor, eu tenho que copiar isso, copiar aquilo. Você pode printar, você pode copiar dentro do teu limite, mas foca na apresentação. Realmente prestar atenção, para quê, professor? Para mim estar entendendo o conteúdo e estar conseguindo desenvolvê-lo sozinho. Prof, esse material, ele fica disponível para mim? Fica assim, gente. Todo este material, inclusive o link da aula gravada, vai ficar lá na plataforma do canal Educação, caso você queira tirar uma dúvida, assistir novamente a aula, exercitar novamente. E qual que é o conteúdo, professor? Vem cá comigo, tá aí na telinha de vocês, conteúdo, funções afins, lineares e constantes. Base para a compreensão da função do segundo grau, base para a compreensão da função exponencial e logarítmica. Só que ela, em comparação com a outra, ela tem uma pequena diferença. Prof, na hora de nós analisarmos a situação problema, o desenvolvimento, a forma de pensar é a mesma para todas as funções. O que seria analisar uma função? Analisar uma função, professor, é uma relação entre duas grandezas. Poxa, professor, é o y que eu escrevo em função de x. É o meu y que a gente também entende que pode ser nomeado, pode ser escrito como sendo f de x. Aí o aluno diz assim para mim, professor, mas eu acho complicado mexer com essas letras. Qual foi a orientação que foi dada em aulas anteriores e vale para todas as funções? Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, se conectando com a gente ali pelo IPTV, sejam bem-vindos. Bem-vindos, na realidade, bem-vindas. A situação, professor, é eu primeiramente entender que eu vou ter uma relação entre duas coisas. Essa aqui, professor, faz eu achar essa, e essa faz eu achar essa. Ou seja, com o valor de uma das grandezas, eu chego na outra. Há uma relação entre as grandezas que estão sendo analisadas. Então, o meu trabalho é entender que uma dessas grandezas vai ser representado pelo x. A outra grandeza vai ser representado pelo y. Então, não preciso me preocupar, professor, eu me atrapalho porque tem letra. Não, entenda que cada uma dessas letras vai ser substituída por um número. Então, o teu trabalho é de operacionalização, saber somar, saber multiplicar, saber dividir. Prof, na situação, como é que eu represento uma função do primeiro grau? O que eu, aluno, tenho que saber para resolver qualquer questão de função do primeiro grau? Como é que a gente faz aí? Nesse mês de agosto não foi colocado ainda? Baixa Grande do Ribeiro, hoje são 10. Eu vou observar, Baixa Grande do Ribeiro, vou observar direitinho, vou já perguntar ao pessoal lá do setor responsável, tá bom?
Se não tem nenhuma, eu mesmo vou já consultar aqui, para mim que já tinham colocado. Mas se não, vou dar aqui um apertado do pessoal colocar esse material para vocês, tá bom? Então, todas as disciplinas é para estar constando lá. Agora, não vai no mesmo dia não, tá bom, Baixa Grande do Ribeiro? Não vai. Tipo, se a nossa aula de hoje está acontecendo hoje quarta, né? Quinta, sexta, eu acredito que até o final do dia de sexta-feira desta semana, essa aula já esteja disponível para vocês lá, tá bom? Prof, então vamos iniciar, vamos ser práticos. Eu vou resolver questões de função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Você que está acompanhando a nossa aula, vamos deixar aqui já como regra o que você precisa lembrar e o que você não pode esquecer. Prof, toda função do primeiro grau, essa já é a segunda aula, tá bom? Quem não pegou as primeiras aulas, dá uma espiada lá. Baixa Grande do Ribeiro disse que não localizou lá. Vou já procurar essa aula anterior para saber se já se encontra disponível, tá bom? Eu quero que vocês recordem comigo que eu, aluno, sou obrigado a saber a lei de formação de uma função do primeiro grau. Repita comigo. Toda função do primeiro grau pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b. No lugar desse y, professor, desculpa, no lugar desse f de x, eu posso estar encontrando o y. Sabe qual que é a parte mais importante? Sabe qual que é a parte mais importante? Professor, a parte mais importante é saber montar esta função. Como é que eu monto essa expressão que os alunos dizem, professor, eu acho difícil? Calma, a gente tem que saber descobrir o a, tem que saber descobrir o b. Esse a e este b serão números reais, professor. 2, 3, 4. Pode ser número fracionário? Pode. Pode ser número decimal? Pode. Vou ver, Baixa Grande do Ribeiro. Na hora que eu tiver uma pausazinha aqui, eu mesmo vou abrir aqui pelo smartphone aqui assim, vou verificar isso aqui, senão vou já perguntar quem que faz a postagem das aulas do primeiro ano para vocês, tá bom? Professor, então, na nossa situação aqui, como é que eu faço para achar esse valor deste A e este valor deste B? E como que eu tenho, professor, as situações, problemas que pedem para me achar esta relação? Gente, qualquer situação, problema, eu consigo resolver caso eu conheça a minha lei de formação. Ela pode se dar de duas formas, professor. Eu posso montar essa lei de formação conhecendo-se o coeficiente linear e o coeficiente angular. E isso, professor, pode acontecer simplesmente na leitura do meu enunciado. Quem que é o coeficiente angular? Quem que é o coeficiente linear num texto, num contexto, numa situação problema? O coeficiente angular é o valor daquele A. E o valor do A sempre representa para mim a parte variável. Professor, variável é tipo aquela situação, problema lá daquele casal que queria ir até o litoral e ele tinha despesas com a viagem. Ele tinha um gasto que era fixo, professor, ele tinha um gasto que era fixo, professor, que era a despesa que ele tinha com a gasolina, com o pedágio. Aqui não está entendendo, foi a aula anterior. Ou seja, a despesa em si desse casal que planejou uma viagem, consistia em uma despesa fixa e uma despesa que variava. Ah, professor, a despesa fixa era a gasolina, ele já sabia quanto que ele gastava de gasolina e pedágio. E, professor, tinha uma despesa que variava. Variava dependendo do número de dias que eles iriam ficar hospedados no hotel. Então, professor, eu sempre vou buscar em um contexto descobrir quem é o meu coeficiente angular, parte variável, quem é o meu coeficiente linear, parte fixas. Isso analisando o contexto, Gabriel. Esse aí que você colocou para mim é quando a gente vai para análise e interpretação gráfica. Então, a gente vai treinar hoje os dois processos. Método, professor, método algébrico, método geométrico, nós vamos apresentar já para todos os alunos, nos utilizando da análise gráfica, que o pessoal já criou também uma coisa com relação a gráfico. Professor, gráfico é difícil. Não, é mais fácil ainda do que o contexto, porque todas as informações já são dadas no gráfico. Eu não vou precisar ler muito, eu não vou precisar interpretar muito. Então, professor, como é que eu faço para montar esta função? Eu quero que vocês achem o valor do A e do B. Se você conseguir achar o valor do A e do B comigo nas situações problemas, eu consigo resolver qualquer questão de função do primeiro grau. Prof, me dá exemplos. Esse exemplo aqui nós começamos a conversar
na última aula, resolvemos até algumas questões, que é uma questão clássica do gasto que eu tenho ao realizar uma corrida em um táxi. Como é que funciona, professor, uma corrida de táxi? Como é que eu sei quanto que eu irei pagar em uma corrida de táxi? Deixa eu ler a situação problema e recordar isso com vocês. Aqui, a partir do contexto, a partir da situação problema, nós vamos tentar identificar o valor do A e do B para estar montando a sentença, para estar montando a expressão que, professor, relaciona a distância que você percorre com esse táxi com o valor pago. Lê comigo. Ele diz para mim o seguinte: o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui, olha, vou pegar até o marca-texto aqui para você ver que na própria leitura ele já me dá as informações que eu preciso. Ele diz para mim que a corrida de táxi inclui uma parcela que é fixa. Lembra lá como que é a composição de uma função do primeiro grau? Y igual, vou até anotar aqui, ó, Y é igual a x mais b. Onde, professor, este b é a minha parte fixa e este a, professor, é a minha parte variável, professor. Prof, então eu já sei que o táxi tem uma parcela fixa, professor. Ele já vai me dar o B. Quem que é a parcela fixa? Ele disse que a parcela fixa é denominada bandeirada. Eu não sei se você já pegou um táxi ou já, ao entrar num táxi, observou que dentro desse táxi tem um aparelhinho que calcula o valor que você vai pagar em uma dada corrida. Ali é o chamado taxímetro. E quem é observador, ao entrar em um táxi, já percebe que quando chega esse taxímetro não está zerado. Ele já vem com um valor pré-fixado, ou seja, quando tu chega, tu já está devendo. Oxe, professor, como assim? Eu nem saí com o táxi, eu já estou devendo? É. Ou seja, o táxi, ele te cobra uma parcela fixa. Ou seja, é como se fosse, professor, pelo deslocamento que ele tem até chegar a você, ou como se fosse para um gasto com manutenção. É diferente, professor, dos aplicativos de mobilidade urbana. Ou seja, Uber, 99, e bem, tem tantos agora, os dois mais conhecidos são esses dois, não é isso? Uber 99, tem agora até aplicativos regionais. Eles não calculam o valor da corrida tendo-se essa parcela fixa. Ele dá lá pelo trajeto mesmo, é de pouquinho diferente. Prof, então ele disse que essa parcela fixa no táxi é chamada de bandeirada, e além dessa bandeirada, ele também paga uma parcela, olha a palavrinha, que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 5,80, professor, o senhor já sabe o valor do B. O valor do B é R$ 5,80. É fixo. Tu entrou no carro, tu já está devendo R$ 5,80. Além desses 5,80, você vai pagar uma parcela que depende da distância percorrida. Ele disse, a bandeirada custa R$ 5,80 e cada quilômetro rodado custa R$ 1,50, professor. Na letra A, ele quer que você escreva uma expressão que calcula a distância percorrida, professor, ou melhor, que calcula o valor pago em função da distância percorrida. Já a letra B e a letra C será resolvida caso a gente venha a conseguir resolver a letra A. Se eu resolver a letra A, eu consigo resolver qualquer pergunta. Eu consigo resolver a letra B, eu consigo resolver a letra C. Prof, tipo assim, na nossa situação, esse 1,50 aqui é a parte variável, professor. Por quê? Porque ela pode variar. Por que pode variar, professor? É 1,50 se você rodar 1 quilômetro. Se você rodar 2, vai variar, já não é mais 1,50, é 3. Se você rodar 3 km, vai variar novamente esse valor, já vai para 4,50. Ah, professor, então o senhor acabou de encontrar a parcela fixa, que é o B, e a parcela, professor, variável, professor, que é o valor do A. Então, já tem como nós escrevermos a expressão que calcula, professor, o valor
pago pela corrida, que é o Y. Aí é o outro cuidado que você tem que ter. Quem é quem em uma função do primeiro grau? Professor, nessa função, o Y é o valor pago pela corrida. E o X, professor, nós estamos considerando que é a distância. A própria questão pediu que nós considerássemos assim. Tá aqui, professor, ó. O X é a distância percorrida. Então, professor, como é que eu faço para calcular, professor, o Y, que é o valor da corrida, em função do X, que é a distância percorrida? Professor, eu sei que uma função do primeiro grau é escrita na forma AX mais B. Eu, olhando para o contexto, eu já sei quem é o A, eu já sei quem é o B. Então, a expressão que calcula o valor da corrida é Y igual. Quem é o A? Professor, é 1,50 vezes X, mais o valor do B, professor, que é a parte fixa, que é R$ 5,80. Professor, respondemos a letra A. Essa expressão resolve qualquer questão para mim. Opa, letra B, 27,80? Gostei. Baixa Grande do Ribeiro abriu aqui a participação. Deu quanto, professor? O Gabriel, tu já botou a letra B? Deu diferente aqui. O teu deu 28,30. Baixa Grande do Ribeiro deu 27,80. Vamos ver aqui. Gente, vocês entenderam que a expressão é essa? Vocês entenderam que a expressão é essa? Professor, se eu consigo montar essa expressão, o teu trabalho após montar a expressão de qualquer questão de função do primeiro grau é meramente de substituição. Vai ter situações, problemas, onde eu vou pegar o valor e vou colocar no lugar do X para achar o Y, ou vai haver situações, problemas, onde eu vou pegar um valor, colocar no lugar do Y para achar o X. Entendo que, professor, o Y aqui é o valor pago e o X, professor, é a nossa distância. Se eu sei que o X é a distância, professor, e na questão ele me dá distância, eu vou pegar a distância e colocar no lugar do X. Se ele me dá o dinheiro, o valor pago é o Y, coloca no Y para achar o X, que é o que nós vamos fazer para a letra A, para a letra B. Professor, estou aqui. Olha a pergunta. Quantos reais? Ele quer que você ache o Y. Ele quer que você ache o Y. Um passageiro pagaria por uma corrida de 15 quilômetros. Professor, aqui há distância, professor. A distância corresponde a um valor de X. Então, eu acabei de montar a função com vocês que diz para mim que o valor pago é igual a 1,50 vezes a distância, mais um valor fixo de 5,80. Deixa eu só conferir o valor fixo. É isso mesmo, 5,80. Pensei que fosse outro. Prof, onde é que eu vou substituir esse 15 quilômetros que ele nos forneceu aqui? Professor, 15 quilômetros, ele é um valor de X. Então, onde tem o X, eu vou colocar o 15 quilômetros. Gente, qualquer função, primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, que a gente ainda vai estar trabalhando este ano, a relação do pensar é a mesma. Eu vou ter um X para achar o Y, eu vou ter um Y para achar o X. O que é a parte mais difícil? Você lembrar de verificar quem é o X. O X é o quê? Professor, nessa questão, o X ele é a distância. Então, se eu te dou a distância, é para achar no Y. Vou já escrever a letra A, Baixa Grande do Ribeiro, é isso aqui, ó. É essa expressão aqui, ó. Mas eu volto sim, sem problemas. Na letra A, professor, ele queria saber qual era a expressão que calculava, professor, a distância, ou melhor, calculava o valor pago pela corrida em função da distância. Y é igual a 1,50, que é o valor variável, varia 1,50 vezes o tanto de quilômetros. Então ele pode mudar, mais 5,80. Essa aí é a letra A. Vou pegar essa fórmula que eu montei e vou usar ela para resolver a letra B e resolver a letra C. Então, professor, para achar o valor pago, eu vou botar Y, é 1,50 vezes o X, que é o tanto de quilômetros que a questão me deu, que é 15, mais
R$ 5,80. Então, o valor pago na corrida, vou fazer aqui a multiplicação, 1,50 vezes 15, professor. 15 vezes 15 dá 225, professor. Vai dar 22,50. Vou somar aos 5,80, né? Porque tem a ordem resolutiva. Primeira, as multiplicações e as divisões, para depois adições e subtrações. Você fez a conta e faz devagarzinho, não tem pressa, tá bom? 1,50 vezes 15, só estou conferindo 22,5, mais os 5,80. Professor, deu exatamente R$ 28,30. Ou seja, para o cara ir nesse táxi, para o cara andar 15 quilômetros nesse táxi, ele vai pagar R$ 28,30. Dúvidas? Podem perguntar, gente. Todos os polos que estiverem conectados, o que você não entendeu, se não entendeu a montagem, se não entendeu a operação. Vocês entenderam que depois que eu monto, gente, a fórmula, o meu trabalho é ver se o cara me deu X para achar o Y, ou ver se o cara me deu o Y para achar o X. É só de substituir. Vamos para a letra C para você perceber isso comigo? Na letra C, professor, olha a pergunta que ele fez. Qual a distância percorrida? Ô, professor, ele quer que o senhor encontre o X. Se ele quer que eu encontre o X, pode ter certeza que o outro valor é o Y, professor. Então, agora ele me deu o Y e quer o X. Eu vou pegar aquela mesma fórmula, professor. Qual que era? Y é igual a 1,50 vezes X mais 5,80. Prof, toda vez que ele me dá o Y, eu posso escrever a função assim. Se eu sei que o Y é igual a 1,50 vezes X mais 5,80, eu posso dizer que 1,50 vezes X mais 5,80 é igual... Eu posso escrever ao contrário. Posso, professor? Pode ser Y é igual a 1,50x mais 5,80 ou 1,50x mais 5,80 vezes mais o 5,80. E aí, perguntem. Prof, o que o senhor vai fazer agora? Professor, o senhor agora me deu o valor do Y, professor. Então, o meu trabalho é colocar aquele valor no lugar do Y e resolver a pequena equação. Professor, todas as questões vão ser desse jeito? Gente. Se eu conseguir montar a minha função, e a gente vai treinar mais e mais questões hoje, tanto a questão pelo contexto como com a análise do gráfico, você vai ver que eu monto a minha expressão, a minha lei de formação, e o resto é só substituir. Sempre. Sempre. Então, como é que vai ficar a conta aqui? Vai ficar 1,50 vezes x mais 5,80 é igual ao y, que é R$ 38,80. Eu acabei de montar uma pequena equação do primeiro grau. Aí eu tenho que lembrar, ensino fundamental, equação do primeiro grau, o que tem x deixa de um lado, o que não tem x passa para o outro. Professor, o senhor tem que pegar aquele 5,80, passar lá para o lado do 38,80 e quando o senhor troca de lado, troca subtraindo. Então, resolvendo a conta, vai ficar 1,50 vezes x é igual a 38,80 menos 5,80. Continuando a nossa resolução, professor, vai ficar 1,50 vezes x, quanto é que dá? 38,80 menos 5,80, professor, dá exatamente 33. Como é que eu finalizo? Aquele 1,50 está multiplicado com o x. Deu C? Gostei, mais gente participando. Deu 18 quilômetros, Elesbão? Vamos ver aqui. Para finalizar, meu x é igual a 33 dividido por 1,50. Façamos a conta. 33 dividido por 1,50, professor, pega a folhinha do rascunho, faz lá a tua divisão. Prof, 33, deixa eu ver se eu fiz, 38,50 menos 5,80.
Não, 38,80, desculpa. Não é 38,80. 38,80 menos 5,80, 33. Aí fica 33 dividido por 1,50. Prof, deu exatamente o resultado 22. Vejam aí. Se concordam, se não entenderam, dá exatamente 22 quilômetros. Show! Certinho, Gabriel. Parabéns. Você entendeu? Se não tiver errado, não tem problema aí. Eu quero que você veja. Professor, entendi. Já achei o meu erro aqui. Ou, professor, não entendi. Por que que ali ficou assim? Por que que ficou daquele jeito que a gente vai explicando de novo? Todo mundo entendeu? Montei a expressão. Montei, professor. Beleza. Primeiro passo já resolvido. O que que ele perguntou na letra B? Ele me deu a distância, que é o x, para achar o y. Peguei o valor da distância, coloquei no lugar do x e encontrei o valor pago. Aí ele fez a pergunta inversa. Ao invés dele me dar o x, ele me deu agora o y. Coloquei no lugar do y, resolvi a equação resultante e encontrei que por uma corrida de 22 quilômetros foi pago aquele R$ 38,80. Deu certo? A parte, vou apagar novamente aqui. Olha, Esbão. Vamos ver. Eu acho que foi só as contas. Eu vou apagar e refazer. Eu quero é que pergunte mesmo, tá bom? Vamos refazer aqui, Esbão Veloso, comigo. Vocês entenderam a expressão, correto? Entendi, professor. A expressão está aqui. Esse valor de R$ 38,80, ele é um valor de Y. Tudo bem até aí? Então, quer dizer, professor, que esse valor eu vou colocar aqui no lugar do Y e nós vamos ter uma pequena equação. A gente tem que 1,50 vezes x, que é a minha distância, mais 5,80, que é o valor fixo da bandeirada, tem que dar o valor pago, que é o y. Então, eu vou resolver. Vai ficar 1,50 vezes x mais 5,80 é igual ao y que ele me deu lá, que é 38,80. Quando ele me dá o y, eu sempre tenho uma pequena equação do primeiro grau. Eu vou resolver essa equação que eu acabei de escrever. 1,50x mais 5,80 mais 5,80 é igual a 38,80. Como é que resolve a equação? Eu vou pegar aquele 5,80, vou jogar lá para o lado do 38,80, vou jogar para o segundo membro, e a gente sabe que o processo resolutivo de uma equação diz que qualquer termo que nós tenhamos a necessidade de trocar de membro, troca a operação quando vai para o outro lado. O 5,80 estava somando. Quando eu jogar para o lado do 38,80, ele vai subtraindo. Vai ficar 1,50 vezes x é igual ao 38,80. Aí o 5,80 passa para o outro lado, menos. Por quê? Porque a gente, quando resolve a equação, tem que deixar o x sozinho no primeiro membro. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui resolver essa equação que vocês estão visualizando. Eu vou repetir lá. 1,50 vezes x é igual... Quanto é que dá aqui, professor? 38,80 menos 5,80 dá 33. Como é que eu finalizo a equação aqui, professor? Esse 1,50, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o lado do 33 dividindo. Aí, eu vou fazer a conta agora. 33, pego uma folhinha, tá bom? Eu acho que é só o cálculo mesmo. É só o cálculo, tem que ter atenção com o cálculo. 33 dividido por 1,50, se você fizer a conta... 33, professor, dividido por 1,50, você vai encontrar exatamente 22 quilômetros. Ou seja, se eu paguei por uma corrida R$ 38,80, quer dizer que eu andei uma distância de 22 quilômetros com esse táxi. Vocês entenderam? Agora deu para esclarecer? Professor, tem outras situações, problemas que seguem o mesmo raciocínio? Tem sim. A ideia que eu quero de vocês é que vocês entendam que se nós estamos em uma questão de função do primeiro grau, a primeira coisa que eu preciso saber é montar a expressão. Se eu conseguir montar a expressão, qualquer pergunta que ele vier fazer para mim, ou ele vai me dar o x para achar o y, ou ele vai me dar o y para achar o x. Nessa, ele me deu o y, coloquei no lugar do y, resolvi a equação, encontrei o valor do x.
Vamos pensar aqui mais uma questão, professor. Olha essa outra aqui. Essa aqui foi a que eu pedi que vocês tentassem resolver em casa na nossa última aula. Prof, aqui, ao invés de um táxi, nós temos dois, de cidades diferentes. Ele disse para mim que o valor cobrado do cidadão por uma corrida de táxi é formado por uma quantia inicial denominada bandeirada, que a gente já entendeu que essa quantia inicial denominada bandeirada, professor, é uma parte que é fixa. Então, o valor que o táxi cobra é formado por uma bandeirada mais uma taxa por quilômetro rodado. Em uma determinada cidade, a bandeirada custa R$2. E a taxa por quilômetro rodado, R$1,20. Então, a gente vai entender o seguinte, se eu quiser saber quanto que um táxi dessa cidade cobra, ele cobra de que forma? Ele cobra uma parcela fixa, que é a bandeirada, mais 1,20 vezes o quilômetro rodado. Então, eu posso pensar, se nós considerarmos o X, professor, a distância, se nós considerarmos o Y, o valor pago pela corrida, eu tenho duas cidades. Eu tenho uma cidade A e eu tenho uma cidade B. Na cidade A, ele diz que cobra a bandeirada R$2 e 1,20 pelo quilômetro quadrado. 1,20 pelo quilômetro rodado. Eu ia falar quilômetro quadrado. Já na cidade vizinha, a bandeirada é R$3 e a taxa por quilômetro rodado é 1,10. Então, vamos lá. O valor pago na cidade A, professor, ele cobra quanto por quilômetro rodado na cidade A? R$1,20. Então, vai ser R$1,20 vezes o tanto de quilômetros, mais a parcela fixa da cidade A, que é de R$2. Eu acabei de montar a expressão matemática que calcula o valor pago por um táxi na cidade A. Então, aquele X, vamos dizer que na cidade A tu rodou 10 quilômetros. Quanto é que tu pagaria na cidade A? 1,20 vezes X mais 2. 1,20 vezes 10 mais 2. Professor, e na cidade B, como é que eu calculo o valor que eu pago no táxi na cidade B? Professor, o valor pago na cidade B, quanto é que ele cobra por quilômetro rodado na cidade B? Professor, na cidade B é R$1,10 vezes o X, que é o tanto de quilômetros rodados, mais a bandeirada, que é 3. Então, essas duas expressões, a primeira, professor, a primeira expressão calcula o valor pago no táxi na cidade A e a segunda expressão calcula o valor pago no táxi na cidade vizinha, na cidade B, que a gente nomeou dessa forma. A pergunta que ele está fazendo para a gente é a seguinte. Ele quer saber, professor, o número de quilômetros rodados para que os dois passageiros, um em cada cidade, paguem a mesma quantia pela viagem, professor. Ele quer saber quantos quilômetros devem rodar um táxi na cidade A, na cidade B, para que se pague a mesma quantia. Gente, o que é o valor pago aí? Não é o Y? Então, ele quer saber, professor, qual é a distância quando o Y da cidade A for igual ao Y da cidade B. É isso que ele está falando para mim. Ele quer saber o valor da distância, professor. Ele quer saber a distância quando, professor, o valor pago na cidade A foi igual ao valor pago na cidade B. É isso que ele perguntou para mim. Ele quer saber qual é a distância que o táxi tem que andar para que pague a mesma coisa na cidade A, a mesma coisa na cidade B. Esse tipo de questão, ele se resolve simplesmente igualando-se
as duas funções. Se essa é a sua primeira aula de função do primeiro grau, eu te aconselho depois dar uma espiada nas aulas anteriores, mas eu vou verificar ainda, que Baixa Grande do Ribeiro até comentou comigo que ainda não está lá. Para quê, professor? Para que eu compreenda melhor algumas nomenclaturas que o senhor está colocando, mas a partir dessa aula, à medida que você não for entendendo, você vai colocando para mim que a gente vai tentando resolver. Prof, então aqui na situação, a expressão que calcula o YA, professor, está aqui, ó, é 1,20x mais 2. Então a gente vai ter, professor, que 1,20x mais 2 tem que ser igual a expressão da B, que é 1,10x mais 3. Ou seja, essa expressão aqui, professor, ela calcula o YA. Esta expressão calcula o YB. Por que que eu igualei as duas? Porque a questão justamente queria saber o valor do X para quando, professor, as duas quantias pagas sejam iguais. Deixa eu ver, meu diretor acho que até colocou a mensagem para mim aqui. Tem a do dia 3, Baixa Grande do Ribeiro. Meu diretor acabou de pesquisar aqui para mim, ele localizou que lá no material consta sim a nossa aula de matemática do dia 3/8. Dá uma espiada lá depois que vocês vão localizar do 3/8. 3/8 foi justamente da semana passada. Tá lá sim, Baixa Grande do Ribeiro. Você acessa lá, não é em aulas ao vivo, você clica em acessa aulas, ensino médio, primeira série do ensino médio, procura matemática lá, procura lá direitinho que você vai localizar no mês de agosto, tá bom? A nossa aula do dia 3/8, beleza? Tá lá, o meu diretor acabou de conferir que a nossa aula passada, que é essa que dá a base para o que nós estamos falando, já se encontra presente lá para vocês, tá bom? Dá uma espiada lá, mas pode participar perguntando já logo dessa aula de hoje. Professor, ali vai ficar uma equação, Professor, resolvendo a equação, deu 10, Elesbão? Cara, é só resolver, né? Professor, repete aqui de novo a equação, vai ficar 1,2 vezes x mais 2 é igual a 1,10 vezes x mais 3. Equação que tem x vai para o primeiro membro, o que não tem x vai para o segundo. Então, professor, aquele 1,10... ele vai passar para o primeiro membro. E aquele 2 vai passar para o segundo membro. E troca o sinal. Tem que ter cuidado. Vai ficar 1,20x menos 1,10x, foi menos, né? É igual ao 3, que já estava no segundo membro, e o 2, que vai passar subtraindo. 1,20 menos 1,10, professor, dá 0,10 vezes x, é igual a 3 menos 1. 3 menos 2 dá 1, professor. Como é que finaliza? X igual 1 dividido por 0,10. Se você que está acompanhando estiver achando difícil a resolução da equação, como é que resolve isso? Treinar. Até porque a equação do primeiro grau é um conteúdo que é visualizado a partir, em algumas séries, do 7º ano para frente. 7º ano, 8º ano, 9º ano tem essa parte de equação. 9º ano, então, já tem equação do segundo grau. Professor, mas eu posso perguntar por que trocou o sinal? É só você perguntar aí. Prof, agora tem que dividir 1 por 0,10. Se você dividir 1 por 0,10, professor, você vai encontrar como resultado 10 quilômetros. Parabéns, Elesbão Veloso, show certinho. A resposta, parabéns, grande Gabriel. Professor, para que eu pague o mesmo valor, tanto na cidade A quanto na cidade B, basta que você percorra exatamente, professor, 10 quilômetros. Se eu andar 10 quilômetros no táxi da cidade A, eu vou pagar o mesmo valor se eu andar 10 quilômetros no táxi da cidade B. Quanto é que seria esse valor, professor? Fiquei curioso agora. Se eu pegar aquela primeira função lá, o x deu 10, professor, vai dar 12 mais 2, vai dar 14 reais, professor. Se eu substituir na outra, vai dar 11 mais 3, também vai dar 14 reais. Mas a resposta, letra C, canal Educação. Beleza? Prof, faz mais questões para mim. Essas duas situações que eu acabei de recordar com vocês, são aquelas onde nós conseguimos realizar a composição de uma função simplesmente reconhecendo quem é o A, quem é o B.
quem é a parte variável, quem é a parte fixa, respectivamente, só lendo a situação problema. Só que, às vezes, professor, eu tenho que fazer a montagem dessa expressão analisando-se o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, recordando, eu, aluno, tenho que saber que toda função do primeiro grau, toda função afim, é aquela que eu escrevo f de x igual a x mais b. Ou, se você não quiser escrever f de x, você pode escrever y igual a x mais b. Mas eu tenho que entender que f de x e y são a mesma coisa. Prof, o que se baseia uma função, o que se baseia qualquer função? É uma relação entre duas grandezas, ou seja, eu vou ter x, eu vou ter y. Opa, grande Alencar, bom dia, querido, seja bem-vindo. Eu sempre tenho um x, eu sempre tenho um y. E como que eu represento o gráfico de uma função? Toda função tem um gráfico que tem as suas características particulares. No caso, eu olho para um gráfico e se esse gráfico, professor, for uma reta, professor, se esse gráfico for uma reta, eu já sei que este gráfico é um gráfico de uma função do primeiro grau. Então, eu vou orientar vocês sobre o que olhar neste gráfico, o que deve ser observado neste gráfico. Na ordem, o que você vai observar num gráfico? Primeiro, o tipo do gráfico, professor. Se o gráfico for uma reta, eu já sei que este gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau. Prof, já sabendo que esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau, a segunda coisa que você vai observar é a inclinação desta reta. Por quê, professor? Se essa reta estiver inclinada para a direita, professor, como ela estivesse deitando para a direita, professor, eu posso dizer que esta função é classificada como uma função crescente. Então, eu já posso fazer uma afirmação com relação a este valor. O valor do A, professor, ele é sempre maior que zero. Então, só olhando para o gráfico, eu já sei te dizer se aquele A é positivo ou negativo. Sabendo eu quando que o A é positivo ou negativo, eu também já posso te dizer se a função é crescente ou se a função é decrescente. Até aí, tudo bem. Beleza, professor. O que mais deve ser observado? Quando eu já sei, professor, que a função ela é do primeiro grau, eu vou agora olhar onde que essa reta toca ou corta, tanto o eixo x quanto o eixo y. A reta, professor, corta o eixo x neste ponto que eu acabei de dar o destaque. Esse ponto que vocês estão visualizando, ele é chamado de zero da função. Então, o númerozinho que tiver ali, professor, ele corresponde ao nosso zero da função. Este ponto aqui, professor, ó, onde a reta, se ali for menos 3, o menos 3 é o zero da função. Eu tenho também que observar onde que a reta é aqui, ó, zeros da função. Essas são as raízes, Gabriel. As raízes da função é justamente esses pontos aqui, ó. Este ponto zero da função é uma raiz da minha função. Prof, e também onde a reta corta o eixo y. Observar, você não vai precisar fazer conta. Por quê? Onde a reta cortar o eixo y, você acaba de descobrir o valor do seu B. Ah, professor, então só olhando para o gráfico, já dá de eu descobrir quem é o coeficiente linear? Já é o coeficiente linear? Já, gente. Então, quando tem gráfico, é mais fácil do que quando não tem. Por quê? Porque na grande maioria das vezes, eu já consigo ver, professor, quem é o B, e eu já consigo ver quem é o zero da função. Prof, então, peraí, devagar. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Se estiver inclinada para a direita, professor, a função que o senhor está analisando é crescente, logo o A é maior do que zero. Onde a reta cortar o eixo x, ali é o meu zero da função. O que é um zero da função? Gente, o zero da função é o valor de x. O zero da função é um valor de x quando o y vale zero. Zero da função é sempre um valor de x quando o y vale zero. Prof, a reta ela pode ter uma inclinação para a esquerda, professor. Se a reta
tiver uma inclinação para a esquerda, professor, eu também já posso classificar esta função. Quando ela está inclinada para a direita, ela é crescente. Quando ela está inclinada para a esquerda, ela é uma função decrescente. O que é que eu posso concluir do A, professor? O A vai ser menor que zero. Eu já sei que o A é negativo. E por que eu preciso saber se o A é positivo ou se o A é negativo? Para nós analisarmos as alternativas de uma questão. Há situações, problemas, onde ele simplesmente pede para você dizer qual é a lei, qual é a função que determina tal relação. Prof, a lei ela é decrescente, eu vou olhar onde a reta corta o eixo X, é o meu zero da função, onde a reta corta o eixo Y. Professor, ali já vai ser o valor do seu B, esse cara que está aqui. Então, eu tenho que treinar um pouquinho com vocês essas observações e eu queria que vocês fossem no chat colocando para a gente. Então, eu já sei que o zero da função é sempre o valor do X quando o Y vale zero. Tudo bem até aí? Prof, olha só, professor. O que a gente vai fazer? A gente vai discutir um pouquinho tudo isso que a gente acabou de comentar sobre gráfico. Eu, aluno, novamente, vou repetir a parte mais importante. Tenho que saber que toda função do primeiro grau ela é escrita na forma x mais b. E o meu trabalho principal é descobrir quem é este A, quem é este B. Já, grande Gabriel. Prof, num gráfico, eu vou fazer as seguintes observações. Eu vou já perguntar para vocês. Esse gráfico que eu acabei de colocar aí para a gente observar e discutir, ele é representado por uma reta, professor. Pelo fato deste gráfico ser representado por uma reta, eu já posso dizer que este gráfico é um gráfico de uma função do primeiro grau, só olhando. Beleza, professor. O que é que eu olho logo em seguida? Professor, o senhor vai olhar para a inclinação, para saber se a função é crescente ou decrescente. Vamos lá, todos participando dos polos pelo YouTube. Esta função do primeiro grau que vocês estão observando comigo, ela é uma função crescente ou ela é uma função decrescente? Coloquem lá no chat. Elesbão, Baixa Grande do Ribeiro, tem um monte de polo conectado, pessoal só observando lá. Responda para mim, esta função, ela é crescente ou ela é decrescente? O que é que vocês acham? Crescente ou decrescente? Professor, o A menos 1, você já fez a conta, Gabriel? Professor, pela inclinação, ela está inclinada para a esquerda. Então, esta função do primeiro grau que nós estamos observando, ela é uma função decrescente, professor. Só pela inclinação, eu já sei que a função, show, Elesbão, eu já sei que a função é decrescente. Se a função é decrescente, o que eu posso afirmar do A? Professor, olhando para esta função, por ela ser decrescente, o valor do seu A, ele é menor que zero. A gente está indo por etapa. O que deve ser observado? Professor, já classifiquei a função. Agora, o que deve ser observado? Onde que a reta corta ou toca o eixo X e o eixo Y. Professor, a reta toca, ou melhor, a reta corta o eixo X neste ponto aqui, professor, no 3. Esse 3, professor, é o zero da... Esse 3 é o zero da função, professor. E onde que a reta corta o eixo Y? Professor, coincidentemente, cortou quando o valor do seu Y é 3. Esse 3 aqui, gente, ele é onde a reta corta o eixo Y. Ou seja, eu já posso dizer para você que o B vale 3, professor. Este B aqui, ó, eu já sei que o B vale 3. Professor, então, como é que eu faço para achar o A? Porque o senhor disse para mim que para montar uma função do primeiro grau, eu tenho que saber o valor do A e o valor do B. Eu já sei que o B vale 3 só olhando, mas o A eu não sei, eu só sei que é negativo, mas o valor mesmo dele eu não sei. O que eu preciso para montar uma função
do primeiro grau a partir do gráfico. Eu preciso reconhecer neste gráfico dois pares ordenados. O que é um par ordenado, professor? Um par ordenado professor, é um valor de x e um valor de y. Ou seja, qualquer ponto, vou repetir, qualquer ponto que toque na reta tem uma ordenada, tem uma abscissa. Ou seja, tem um valor de x e tem um valor de y, professor. Agora, ele diz para mim que ainda facilita um pouquinho mais. Eu preciso de dois pares ordenados ou apenas um par, caso eu conheça o valor do B. Eu conheço o valor do B, professor? Conhece, professor. Então, eu só preciso localizar um par ordenado. Professor, aquele zero da função lá é um par ordenado? É sim. Que par ordenado representa o meu zero da função? Eu até disse, é o valor de x quando o y for zero. Está aqui, professor, o ponto que localiza o meu zero da função é um par ordenado. O x dele é 3 e o y dele é 0, professor. Então, para mim trabalhar, treinar rapidinho. Como é que eu faço para achar pares ordenados? Nesse gráfico aqui, que ele é bem tranquilo, eu estou pedindo que você localize os pares ordenados, que são representados pelo A1, pelo A2, pelo A3, professor. Ele tem um valor de x e um valor de y. Deixa eu só limpar aqui, vou botar aqui par ordenado, professor. Um ponto, professor, que tem abscissa ordenada, professor, vai ser, eu tenho o ponto A1, eu tenho o ponto A2, eu tenho o ponto A3. Professor, só localizar? É, professor, quem é o x que localiza o ponto A1, professor? O A1, professor, está aqui, ó. O x dele está aqui embaixo, professor. O x dele é 1. E o y dele professor, também é 1. Professor, toda vez dá igual o x com o y? Não, nem toda vez dá igual. Aqui vai dar 1 e 1, professor. O ponto A2 aqui, ele vai ter um valor de x, ele vai ter um valor de y. O x deu 2, o y também deu 2. No ponto A3, ele tem o valor de x dele, que é 3, e o valor de y dele, que também é 3. Temos também o ponto B1, temos também o ponto B2. Professor, o ponto B1, ele tem a abscissa ordenada menos 1. Professor, o menos 1 é o x, menos 1 é o y, e o B2 é menos 2 e menos 2. Nesse exemplo em particular, os valores de x e de y são todos iguais. Professor, quantos pares ordenados nós conseguimos identificar aí? Professor, o senhor conseguiu tirar 5 pares ordenados. 5, professor. Mas eu precisava só de quantos? De 2. Ou eu precisava apenas de um par, caso eu conhecesse o B. Nesse gráfico, alguém saberia me dizer quem é o B? O B3, o B3 está logo embaixo, é menos 3 e menos 3, Gabriel. É menos 3 e menos 3, ele não precisa você colocar ele não. Alguém saberia me dizer quem é o B? O B, gente, olhando para esse gráfico, quem é o valor do B? Eu olhando para esse gráfico, professor, pela inclinação, professor, eu já sei que esta função ela é uma função crescente. Pela inclinação, se ela é crescente, é porque o A é maior que 0. Professor, olhando para esta função, eu já sei quem é o B. O B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Olha aqui onde é que a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, o B desse gráfico vale 0, professor. Onde a reta está cortando o nosso eixo Y, professor. Onde a reta corta o eixo Y é lá no 0. Deu certo? Prof, então, eu preciso, se eu já sei quem é o B, eu preciso só de um par ordenado? O senhor tem 5. Qual deles eu devo escolher? O que você quiser. Você só precisa escolher um. De preferência, procure aquele que tem os menores valores, aqueles que vocês vão perceber que os valores vão dar a menor quantidade de cálculo possível.
Por quê, professor? Vai ter um pouquinho de conta? Um pouquinho. Mas eu vou apresentar 2 métodos e cabe a você escolher qual que é o método mais interessante. Então, eu vou começar fazendo as perguntas para vocês e vocês respondem no chat ou vocês respondem entre si aí algumas perguntas que eu vou fazer. Nós vamos montar, a partir do gráfico, a lei de formação, que é y é igual a x mais b. Ou seja, eu vou querer que você, junto comigo, descubra qual que é o valor do a, qual que é o valor do b. Função, qualquer questão de função do primeiro grau, professor, é só fazer essas observações que vocês estão visualizando aí. Professor, eu tenho 2 métodos. Eu tenho o método algébrico e eu tenho o método geométrico. Como é que funciona isso, professor? Primeiro, eu olhei para o gráfico, eu estou vendo que este gráfico ele é representado por uma reta, professor. Se o gráfico é representado por uma reta, eu já sei que este gráfico é um gráfico de uma função do primeiro grau, professor. Vou ajeitar aqui, eu já sei que o gráfico é o gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Pronto, professor. Pela inclinação, professor, já sei que é função do primeiro grau. Pela inclinação, eu também já consigo dizer para você se ela é crescente ou se ela é decrescente. Professor, pela inclinação aqui, eu já estou vendo que a função ela é crescente, professor. Logo, o valor do A será positivo. Isso é importante, eu saber se o A é positivo ou se o A ele é negativo. Segunda coisa que eu vou observar, professor, terceira, na realidade, eu consigo ver onde que essa reta toca ou corta o eixo Y? Consigo, professor. A minha reta corta o eixo Y neste 1, professor. Eu já sei que o valor do meu B é 1, professor. Eu sei que o A, ele é, professor, maior que 0, porque ela é uma função crescente, né, professor? E eu sei que o B vale exatamente 1, professor. Vou até botar aqui embaixo. A função em questão, ela é uma função crescente, logo, o valor do nosso A é maior que 0. Professor, eu já sei que o B nesta função vale 1. Então, eu preciso de quantos pares ordenados? Professor, são 2 pares ou apenas um par, caso eu conheça o valor do B. Meus amores, não intervalo, tá bom? A gente vai dar uma pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já para trabalhar esse método geométrico e o método algébrico, que é o que está na telinha. O algébrico e o geométrico. 2 minutinhos, a gente vem já já e continua com a explanação para a função do primeiro grau. Até daqui a pouquinho.